que houvesse uma radicalização daquele momento, né, em que setores mais radicais ou mais populares fizessem algum tipo de movimentação ou até mesmo uma revolução, né, e a República tivesse um caráter popular no Brasil, né, como se aconteceu em alguns locais do continente latino-americano, né, e principalmente existia um medo muito grande desde o século XIX, desde o começo do século XIX, que no Brasil acontecesse o que aconteceu no Haiti, né, que foi o movimento de independência e de reestruturação do governo haitiano foi totalmente realizado pelos escravos e ex-escravos lá. Então havia esse medo de uma haitianização do Brasil. Então por isso que a proclamação da República no Brasil foi um movimento golpista, militar, civil-militar, mas encabeçado por militares, né, e que manteve inalteradas as estruturas de poder. E hoje a gente vai ver algumas características da chamada Primeira República ou República Velha, né? Eu não vou aqui sair destacando governo de presidente por presidente, vou deixar um material lá no Google Classroom para vocês darem uma lida nisso, né? Porque eu acho improdutivo sair dizendo governo por governo, né? Não é necessário isso, sinceramente, né? Mas a gente entender como é que se configurou aquele período do ponto de vista da organização do Estado, né, e das relações de poder nessa Primeira República, né? Você já deve ter percebido que a minha percepção de história é muito para a gente realmente entender como é que, onde chegamos, onde é que estamos, né, por que estamos numa determinada situação, né? Eu gosto de uma frase de um historiador daqui de Pernambuco, inclusive, que diz que a história ela é a psicanálise da sociedade. Então, eu gosto de tratar a história como isso, a gente entender nossos problemas atuais. Então, a gente observar como eram as configurações de relações de poder, né, algumas configurações econômicas da Primeira República, né, a gente entende alguns problemas que o Brasil enfrenta até hoje do ponto de vista político e das configurações das elites políticas, né? Da mesma forma, né, que na aula passada que a gente discutiu esse contexto de implantação da República, também dá para entender o porquê de até hoje o povo brasileiro ser tão politicamente apático, né? Se a gente, em outros países, se a gente tivesse em outro país situações como a que a gente vivencia no Brasil, né, de corrupção, né, autoritarismo político, movimentos antidemocráticos, inflação altíssima, fome e uma má gestão da pandemia, em outro país a gente já estava atacando fogo em tudo, né? O povo estava atacando fogo em tudo e matando gente, né? No Brasil, não, porque criou-se essa ideia de que política é uma coisa que o povo não deve se meter, tá? Bom, então, seguindo nessa lógica, eu vou trazer aqui algumas questões pertinentes à chamada República Velha. Eu vou apresentar aqui uns slides. Se quiserem falar comigo, falem no microfone, que eu não vou ver mais vocês, tá? Convencionou-se, né, a chamar de República Velha, né, o período que vai da proclamação da República, né, em 1889, até a Revolução de 1930. Então, esses primeiros 40 e poucos anos, 41 anos de República é chamada de República Velha, né? E essa República Velha ela é dividida em duas fases em que dizem respeito a quem governava a República, né? Então, os dois primeiros governos da República, né, logo após a proclamação, foram governos militares. Por isso que esse período é chamado de República da Espada, né? Os dois primeiros presidentes foram Deodoro da Fonseca, né, um marechal que proclamou a República, marechal esse que não era republicano, ele era monarquista, mas ele também entendeu que esse movimento republicano era necessário, né, e o outro presidente, o segundo presidente da República foi o marechal Floriano Peixoto, certo? Depois desses dois militares, né, o governo republicano foi entregue à mão dos civis, tá? Então, depois de Floriano, a partir de Campos Sales até a Revolução de 30, né, vamos ter civis alternando-se na presidência da República do Brasil, certo? Essa segunda fase do governo republicano, da República Velha, é chamada de República das Oligarquias.
oligarquias, né? Porque era um Estado que basicamente representava os interesses das grandes oligarquias agrárias do país, né? Os grandes proprietários de terras, né? Grandes fazendeiros, os ex-proprietários de escravos, né? Enfim, a elite política do Brasil equivalia à grande elite econômica, né? E essa elite política e econômica era representada basicamente pela elite agrária, né? Lembrando que o Brasil era um país ainda agroexportador, tinha uma industrialização mínima, né, para não dizer nula. Então, por isso que a elite política ainda não era uma elite industrial, não era uma elite capitalista, né, era uma elite ainda agrária, né, que vivia da exportação de insumos agrícolas, principalmente o café, né? E é por isso, né, por conta desse tipo de predomínio do café, né, que a República das Oligarquias é também chamada de República do Café com Leite, porque existia um acordo, né, um acordo tácito, né, que era mais uma aliança política, né, entre presidentes e os governadores do estado para que os presidentes da República fossem alternadamente representantes da oligarquia cafeeira, São Paulo, ou da oligarquia leiteira, Minas Gerais, né? Por isso que a República do Café com Leite, que São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais era um grande produtor de leite, né? Ou que, se não fossem paulistas ou mineiros, que fossem pelo menos apoiados por uma dessas duas oligarquias, a oligarquia cafeira ou a oligarquia produtora de leite, certo? Então, veja que é uma parte da oligarquia brasileira que domina a política na esfera federal, né? O Brasil não tinha apenas... Peraí. O Brasil não tinha apenas esse tipo de oligarquia, né? Existiam outras oligarquias, outras atividades rurais, como aqui no Nordeste tinha a produção de cana-de-açúcar, de algodão, né? A produção também de couro, principalmente no sertão, etc. No Norte também tinha os grandes proprietários de seringais, enfim. Mas não era esse povo que estava dominando a política. Eita, que eu vou ter que parar de tanto para aceitar o povo na sala. Não eram essas pessoas que estavam dominando a política do Brasil. Eram apenas as repúblicas, os republicanos de São Paulo e de Minas Gerais. E para esses grupos se alternarem no poder, né, para consolidar essa alternância no poder, existia uma prática chamada de política dos governadores, né, que foi criada na presidência de Campos Salles, que era uma aliança entre a presidência da República e os governadores, para que os governadores, com o seu poder em cada estado, eles pudessem garantir a eleição dos presidentes a partir desse acordo, né? Dos presidentes que fossem paulistanos ou mineiros, ou pelo menos apoiados por um e por outro. Sempre funcionou? Não, né? A gente teve outros presidentes, teve até o presidente nordestino, paraibano, né, nesse período, né? Pequenas rupturas nesse acordo aconteceram nesse período, mas no grosso, nesses 40 anos, o que mais a gente via era essa alternância entre presidentes de São Paulo e de Minas Gerais, ou apoiados por eles, e que tinham sua eleição garantida, né, a partir dessa chamada política dos governadores. Essa política dos governadores ela também tinha uma base, né, local para funcionar, né? Porque os governadores eles não tinham perna para manipular a política no estado inteiro, né? Principalmente na época das eleições. Então, como é que os governadores eles punham em prática essa aliança para eleger presidentes, né? Para eleger, inclusive, deputados que fossem alinhados, né? Então, aí entra uma outra prática da República, mas que também já vinha se arrastando do Império, que era o chamado coronelismo ou clientelismo, enfim. Né? O nome correto do fenômeno é clientelismo. No Brasil, ele recebe o nome de coronelismo. Tá? Daqui a pouco eu chego lá nessa prática de coronelismo. Tá? Mas, enfim. Então, vejam que, como eu falei, o cenário que se monta, né,
é de um país gigantesco, né? Gigantesco, porque no momento houve separação do território desde a monarquia, enfim, então o território sempre foi muito grande e constantemente aumentando, né? Principalmente depois que o Acre foi comprado, enfim. Um país gigantesco, né? Um país em que as próprias elites não eram unidas, né? A elite agrária do eixo Rio-São Paulo-Minas não defendia as mesmas coisas da elite agrária do Nordeste, que não defendia as mesmas coisas da elite agrária do Sul, etc. e tal, né? E principalmente no Nordeste isso era mais grave, porque a elite do Nordeste, que era a mais poderosa no início da monarquia, vai perdendo constantemente seu poder, sua influência política e econômica no cenário nacional, né? Principalmente por conta do grande investimento que se faz no café, né? A cana-de-açúcar do Nordeste e os outros insumos deixam de perder importância, não porque foi crise do açúcar mundial, porque não foi crise mundial, não foi concorrência, porque o açúcar de beterraba não sei de onde prevalecia, não. Isso é balela de livro didático, né? O que aconteceu foi realmente um deslocamento dos interesses de investimento do Estado na monarquia e na república, né, para se investir mais esforços políticos, econômicos no eixo cafeicultor do que no eixo canavieiro, não? Então, essa perda de relevância do Nordeste foi também uma construção política, certo? Enfim. Bom, além disso, diante desse cenário, né, além dessa perda de prestígio econômico, de prestígio político, o Nordeste ainda vai começar a sofrer com outras questões, né, como, por exemplo, uma superexploração dos trabalhadores pobres, né, principalmente os ex-escravos, né, que passaram a conviver com miséria, com fome, etc. Por que isso, né? Enfim, a gente sabe que ainda na época da monarquia houve um grande esforço para trazer trabalhadores europeus, brancos, para trabalhar no café, etc. e tal. Mas esses trabalhadores, eles basicamente foram direcionados para o setor cafeicultor, lá em Minas, em São Paulo, no Rio, né? uma, uma parcela muito pequena, insignificante, foi direcionada para outras províncias. Então, no caso nordestino, por exemplo, os trabalhadores assalariados, né, depois da abolição da escravidão, eram os mesmos ex-escravos ou aquela população pobre, livre, descendente de escravos, enfim. Então, esses ex-escravos, que agora passaram a ser assalariados, eles se submetiam a condições de petição de miséria, né, para sobreviver. Salários baixos, jornada de trabalho extremamente cansativos, enfim, eram condições análogas à escravidão, né, com a diferença de que eles não eram mais propriedade, não eram mais escravos formalmente, eram trabalhadores assalariados. Mas às vezes o salário era tão pequeno que só servia para pagar a dívida que tinha com o seu patrão. Então, por conta desse tipo de relação social, de trabalho, né, é que no Nordeste, principalmente longe das capitais, né, nos sertões, esse tipo de situação gerou uma população tão pobre, né, uma população tão miserável, tão explorada, né, porque era uma região onde os olhos, né, e os braços do Estado não chegavam. Né, os olhos e os braços do Estado estavam muito centrados nas capitais. Né? No Nordeste, então, os sertões ficavam muito à mercê dos mandos e desmandos das autoridades locais, né? Que era tradicionalmente chamada dos coronéis. Né? Os coronéis recebem esse nome porque, na época do Império, essas pessoas eram geralmente ligadas à Guarda Nacional, comandavam alguma tropa da Guarda Nacional e tinham essa patente de coronel. Com o tempo, o coronel foi virando sinônimo de chefe local. Né? Então, eram esses coronéis que tinham um poder muito grande sobre a população dos interiores, dos sertões do Nordeste. Eles eram a ponta daquela corda, né, no processo de coronelismo e de controle da população na época das eleições. Já que os governadores não tinham braço, não tinham como chegar nos sertões, nos interiores, eram esses coronéis que eram responsáveis
pela manipulação do processo eleitoral para se eleger as pessoas que eram desejadas, né? Bom, isso é um problema muito típico dos interiores, né? Principalmente nos sertões nordestinos, né? Mas outras questões também surgiram, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais como Rio, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, né, que eram problemas ligados à saúde pública, né, principalmente nos grandes aglomerados de pessoas, né, nas vilas de trabalhadores, nos cortiços, nas favelas. Isso, né, explica o que a gente estava pensando na aula passada, né, do processo de reformas urbanas, né? Como eu falei, dando o exemplo do Rio de Janeiro, um dos aspectos da reforma urbana do Rio de Janeiro foi tirar essa população do centro da cidade, né? Excluir essa população, fazer essa população ficar invisível, né? Porque era a população considerada feia, etc. Né? Então, esse processo de exclusão urbana, né, levou as pessoas a irem para os morros, o processo de favelização. E nessas habitações dessas populares existiam grandes problemas de saúde pública, né? Doenças já conhecidas como a tuberculose, né, como a malária, né, e outras doenças como a varíola, que estava se começando a tratar com vacina. Daí a revolta da vacina que eu falei na aula passada, né? Outra questão que se observa nessa chamada República Velha é a questão relacionada ao trabalho, né? Ao trabalhador, ao papel e ao local do trabalhador nessa sociedade, né? Quem era trabalhador? O que é ser trabalhador? E, principalmente, quais são os direitos e deveres da classe trabalhadora, né? Então, muito influenciados pelos movimentos trabalhadores, né, da Europa e do surgimento de um grande movimento político trabalhador, né, que também nasceu na Europa, como o socialismo científico, os partidos comunistas, que eram partidos de causa, que defendiam a causa trabalhadora, né? Aqui no Brasil começaram a surgir agremiações, partidos, grupos, né, de trabalhadores, né? E principalmente começou a surgir um movimento trabalhador, um movimento operário de reivindicação junto à classe patronal, né? Então, o movimento operário no Brasil vai começar a surgir na década de 10 e vai se consolidar a partir da década de 1920, mas é uma luta constante, né? Porque os trabalhadores estavam começando a tomar sua consciência de classe, né? De se entender como trabalhadores, enquanto trabalhadores, eles não tinham os mesmos, os mesmos interesses da classe patronal, tá? Isso que é a consciência de classe. Então, os anos 10, 20 do século 20, né, década de 1910 e 1920, vão ser muito marcados por esses conflitos entre classe trabalhadora e classe patronal, né, entre a classe trabalhadora e a classe que se quer chamar de burguesa, né? Movimentos como greves, né? Movimentos como o que a gente chama de Operação Tartaruga, foram muito comuns nesse período, né? Quando eu falo conflitos e luta de classes, né? A gente tem muita gente que acha que luta de classes é luta política, luta fight, né? Luta física. E o conceito de luta de classes de Marx não é esse, né? Marx diz que a luta de classes é esse conflito de interesses entre quem é empregado e quem é patrão, né? E isso vai ser muito, muito claro durante essa Primeira República, porque o movimento operário estava se organizando, né, o movimento trabalhador estava se organizando, se politizando, né, era um movimento organizado, inclusive do ponto de vista intelectual, eles tinham grandes lideranças que liam muito o que estava sendo produzido do ponto de vista de filosofia, de história, de tratados econômicos e políticos, né, principalmente as obras de cunho marxista, né, e, em contrapartida, a classe patronal, né, a classe dos patrões, enfim, sejam eles urbanos ou rurais, não estavam muito dispostos a abrir, né? Não estavam dispostos a negociar, não estavam dispostos a receber a reivindicação dos trabalhadores em relação a trabalho, a condições de trabalho, a carga horária e a outros direitos da classe trabalhadora. E isso só vai se resolver, começar a se resolver, né, isso lá na década de 30, durante o governo de Vargas, né, com a criação do Ministério do Trabalho e da consolidação das leis trabalhistas já nos anos 1940. Né? Então,
Mais para frente a gente vai estudar, mas vocês sabem que em torno de Getúlio Vargas paira essa mitologia, né, de que ele era pai dos pobres, pai dos trabalhadores, né, de que houve essa concessão de direitos aos trabalhadores e houve, né, mas não apenas por caridade cristã, né, existe um grande interesse político atrás disso, mas a gente estuda isso mais para frente, tá? Então, por que eu tô falando nessas coisas? Porque ainda no século XIX, o discurso político em torno da República, em torno do que era a República, tal, era um discurso de que a República iria tirar o país da miséria, de que só um governo republicano iria atender os anseios das classes populares, que ia regulamentar a relação entre patrão e empregado, que ia dar cidadania às populações tradicionalmente excluídas, etc. Então, havia um discurso muito sedutor, né, para que as pessoas apoiassem, né, a República. Mas se a gente vai para a ponta do lápis e vê na prática, a gente vê que as situações de miséria, de exploração, né, de fome, de luta de classes, como eu falei, ela não vai se resolver, né, com a República, e em alguns sentidos vai se agravar muito, tá? Então, o discurso era uma coisa, a prática era outra, totalmente diferente. Aí aqui a gente passa um pouco mais para o fenômeno chamado coronelismo, tá? Desde a época do Império existia essa tradição chamada de coronelismo, que era basicamente uma relação de apadrinhamento, digamos assim, entre um coronel e um trabalhador, alguém, enfim, que era uma troca de favores. Mas, com o passar do tempo, essa troca de favores virava manipulação, virava ameaça, enfim. Então, o coronelismo clássico, né, que a gente conhece na Primeira República, né, é um fenômeno político eleitoral, né, que ocorria nos municípios, né, ou seja, no âmbito bem local, né, municípios esses onde cada coronel representava uma autoridade, né, tinha um poder muito forte, né, e o grande papel desse coronel, digamos assim, era o controle do voto dessas populações no município, principalmente no âmbito rural, né, onde a fiscalização era menor, né, onde o Estado não chegava. Né? Então, eles tinham um controle eleitoral total daquelas populações do território onde eles tinham um maior mando e desmando, certo? Primeiro porque o voto não era secreto. Né? Esse negócio de voto secreto é um fenômeno político moderno aqui no Brasil. Tá? Segundo, né, existiam várias práticas intimidatórias, né, para fazer com que as pessoas votassem naquele candidato que o coronel queria que fosse eleito, que às vezes era até ele mesmo. Né? Então, era ameaça física, ameaça de perda de emprego, ameaça de expulsar alguém de um determinado terreno, né, da pessoa perder a casa, perder o terreno dele, perder a rocinha dele, enfim. Então, como um coronel ali naquele município, ele tinha um poder político muito grande e poder econômico muito grande, ele, à torta e à direito, manipulava as eleições, fazendo com que as pessoas votassem naqueles candidatos que eles queriam, né? Além de outros tipos de fraude eleitoral, né? Como gente morta que aparecia para votar, né? Pessoas que votavam 2, 3 vezes, enfim, as fraudes eleitorais eram muitas. Por quê? Para garantir que o candidato eleito fosse aquele candidato do interesse do governador do estado e da presidência da República, né? Fosse uma eleição de presidente, né, para eleger o candidato que aquele pacto dos governadores queria, ou se fosse mesmo uma eleição em âmbito local para deputado, ou para o Senado, para governador, enfim, mas desde que o resultado fosse garantido aquele que as autoridades políticas queriam, tá? Então, esse fenômeno do coronelismo, ele vai atravessar a história da República Velha e também é uma coisa que só vai ser controlada, né, evitada com a instalação de uma justiça eleitoral no Brasil.
tem gente entrando ainda. Tá? Aí vocês podem perguntar, isso era muito comum nos centros rurais, né? Porque esses coronéis eram figuras muito poderosas lá nos interiores, tá? Muitas vezes esses coronéis eram os prefeitos das cidades, etc. Mas nas zonas urbanas acontecia isso, acontecia, né? Fraude eleitoral, etc. Mas aí não era não era um coronel que exercia esse poder, né? Nos centros urbanos era muito comum a gente vê outras forças atuando no sentido de controlar melhor as eleições, principalmente as polícias, né? Até mesmo o exército, tá? Mas a eleição na Primeira República não era uma festa da democracia como a gente nomeia, né, o período eleitoral atualmente. Não era democrático, né? Não era festa, era um período extremamente violento, perigoso e fraudulento, né? Perigoso porque as pessoas eram fisicamente ameaçadas mesmo, né? Se desobedecesse, levava cacete, né? Se acontecesse de determinado candidato que era para ganhar, não ganhasse, aí o cacete comia solto mesmo, né? Eram os adversários se comendo na rua, se matando, enfim. Então a eleição não tinha nada de festa da democracia, né? Então, aí a gente vê uma, uma charge, né, uma imagem satirizando esse momento, né? A figura feminina é a soberania popular, né, que é totalmente submissa. No meio da imagem, um político, né? E o eleitor sendo arrastado para ele para a urna, né? O eleitor que está figurado como um burro, né? E esse burro ele está com esse negócio que prende a cabeça dele, que é o chamado cabresto, né? Por isso que se chama de voto de cabresto, né? Aquele voto manipulado, etc. Então veja aí esse textinho que eu coloquei, que é uma síntese desse período eleitoral, dessas fraudes eleitorais, né? Então, com a capacidade de exercer grande comando sobre os trabalhadores de suas terras, propriamente rurais, os coronéis formavam regimes e tributos em suas regiões, estabelecendo impostos cobrados sobre a população. Eram também, a partir de tal meio de controle, que se formavam os traços pelos quais se desenhava a realidade da política nacional, naquele pacto dos governadores que eu falei, né? Os coronéis, em acordo com os governadores, determinavam em quem seus comandados iriam votar. Como naquela época o voto não era secreto, os trabalhadores tinham medo de desobedecer às ordens dos coronéis, com receio de sofrerem punições físicas ou perderem suas fontes de sobrevivência. Era chamado voto de cabresto. Dessa forma, se dava a exclusão política e o controle do espaço de representação da sociedade, período marcado por práticas autoritárias e violentas. Então, vejam, além do que eu falei na aula passada, né, de que a proclamação da República deveria ter sido acompanhada por uma politização da sociedade, que não aconteceu, né, a população foi adestrada a achar que política era uma coisa que o povo não se mete, né? Esse fenômeno do coronelismo também serviu para afastar essas populações rurais do entendimento da política, né? Porque no imaginário coletivo dessas populações, política, eleição, era sinônimo de violência, era sinônimo de ameaça. Então, se você for juntando esses quebra-cabeças, a gente entende muito bem o porquê, né, do povo brasileiro ser tão despolitizado, às vezes até apolitizado, né, e de entender também fenômenos eleitorais em que, por exemplo, as igrejas elegem candidato, né? É a mesma estratégia dos coronéis, que no lugar da punição física, a punição agora é o inferno, não é? Mas as igrejas elegem candidatos hoje no Brasil. Né? Talvez o grande voto de cabresto hoje em dia no Brasil realmente seja nas igrejas. Eu aqui não estou falando de igreja A, B ou C, estou falando das igrejas no plural, né? Cada um com seus interesses, enfim, mas se metem na política tanto quanto os coronéis estavam envolvidos na época da Primeira República. Então, isso é fácil, né? Porque o povo brasileiro se deixa influenciar politicamente por instituições, por pessoas, personalidades, né? Seja o coronel, seja o padre, ou seja o pastor, né?
porque, né, ao longo do século XX, né, foi se criando esse senso comum, esse imaginário coletivo, essa representação social de que a política é apenas circunscrita à eleição, né? Como se o político acabasse, né? O político não a pessoa, né? O político, a política acabasse depois de uma eleição e a gente só pode pensar em política depois de 4 anos, né? Enfim, então ah, essa o panorama, né, que a gente faz em relação à politização da sociedade brasileira na Primeira República, né? Bom, e ao longo dessa Primeira República, né, diante de todo esse cenário aqui que a gente foi montando, né, houve conflitos sociais intensos, tanto na zona urbana quanto nas zonas rurais, né? Movimentos de diversas naturezas, de diversas provocações, enfim, né? Então, na aula passada, eu já falei aqui, por exemplo, da revolta da vacina, né? Citei hoje as greves operárias, principalmente em São Paulo, na década de 10, na década de 20, mas outros movimentos existiram, né? Reivindicando alguma coisa para os governos republicanos, né? Por exemplo, a revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1910. Foi um movimento de marinheiros de baixíssima patente, né? Que se rebelaram contra os castigos físicos que eram aplicados, né, para esses marinheiros desde a época da monarquia. Então, né, a monarquia acabou, aquele regime atrasado acabou, mas as práticas ainda eram as mesmas em relação a essa relação de poder, né, de subordinado, etc. E tal. Então, foi um movimento que denunciou essas práticas violentas contra os marinheiros, né? Tem outro movimento, o movimento dos tenentes, o tenentismo, né, que aconteceu já na década de 20, né, que foi um movimento de articulação nacional reivindicando participação dos soldados de baixa patente na política, né? Lembre o seguinte, a República foi um golpe militar, né? Os dois primeiros presidentes da República foram militares, então esses militares, somente de baixa patente, eles estavam assim saudosos de certos espaços na política, né? Então daí veio a revolta dos tenentes, né? Além de movimentos nos interiores do Brasil, que é importante falar, né? Por exemplo, fala-se muito da Guerra de Canudos, né? Canudos era uma pequena cidade no interior da Bahia, né, onde lá existia uma comunidade, né, liderada por Antônio Conselheiro, né, e que vivia de maneira bem rudimentar, muito simples, né? Hoje em dia a gente chamaria de é uma comunidade alternativa, enfim, né? E eles eram uma comunidade ultra religiosa, né? Se acreditava inclusive que Antônio Conselheiro era um grande messias, né? E eles não chegavam a ser monarquistas, mas assim, como ainda estavam muito presos a algumas tradições, não, a sociedade era muito pobre, distante da capital, a informação não chegava, não existia rede social nem internet naquela época, enfim, eles tinham a impressão de que a república era uma coisa do diabo, né? Que era um governo ateísta, né? De que só a monarquia valorizava a religião, enfim, mas também era uma comunidade que não atrapalhava ninguém, eles apenas existiam, enfim, não representavam nenhum risco para a República, né? Mas Canudos foi severamente massacrada pelas tropas oficiais, né? Foram necessárias 4 expedições, mas depois da quarta massacraram a população, o exército massacrou a população de Canudos, Antônio Conselheiro morreu, etc. e tal, né? Esse conflito ele iria ser invisibilizado da história nacional. Não foi por conta de um jornalista que cobriu esse conflito, né, que foi Euclides da Cunha, né, que juntou todos os seus relatos, seus escritos sobre Canudos, sobre a guerra, né, e lançou um livro, né, o livro chamado Os Sertões. Né. Esse livro é dividido em 3 partes, né, a terra, a gente, a terra e a guerra, onde ele descreve as pessoas, né, do ponto de vista bem antropológico mesmo, descrevendo seus hábitos, sua religião, etc. e tal. A terra, onde ele faz uma análise geográfica mesmo daquele lugar, descrevendo
os aspectos físicos, geomorfológicos daquela terra, que servem para explicar algumas características sociais, e a guerra, né? Onde ele relata as diversas expedições, as diversas tentativas do exército brasileiro para debelar aquela população. Então, enfim, né, foi um conflito que, graças ao Cristo da Cunha, entrou para a história oficial do Brasil e a gente não pode deixar de registrá-la, né? Houve um movimento parecido, né, por ser de origem messiânica, também num território entre Santa Catarina e o Paraná, que é a Guerra do Contestado. Né? Esse movimento é mais complexo, ele envolve duas questões paralelas. A primeira era um movimento também messiânico, monarquista, existiram alguns líderes que, assim como Antônio Conselheiro, eram considerados messias, sagrados, etc., e também uma região que era disputada por esses dois estados e onde deveria ser construída uma estrada de ferro, uma ferrovia. Né? Então, essas questões messiânicas aliadas às disputas de terra, né, e relacionadas a essa construção da ferrovia, né, geraram esse movimento do contestado. Aqui no Nordeste, um outro movimento de caráter também popular, né, que ficou também famoso, é o cangaço. Né? O cangaço, ele é meio... É um fenômeno também complexo. Ele não deve ser visto apenas de um ponto de vista heróico, né? Porque acham que o cangaceiro é aquele herói que tira do pobre, do rico para dar para o pobre. Não é. O cangaceiro não era uma versão nordestina de Robin Hood apenas, né? Mas assim, alguns grandes coronéis dos interiores, por exemplo, eles se aliaram ao cangaço e os cangaceiros acabavam virando meio que capatazes desses coronéis, né, para matar os inimigos, né, para ajudar esses coronéis no controle das populações na época das eleições, enfim. Então, o cangaço era um chamado banditismo social, tinha essa questão, né, mas também era um movimento político a partir do momento que eles se aliam a determinadas lideranças e não se aliavam a outras determinadas lideranças, né? E, assim, acho que o caso mais emblemático, mais famoso de uma aliança entre os cangaceiros e uma liderança política no Nordeste foi a aliança dos cangaceiros, do grupo de Lampião, com o Padre Cícero, no Ceará. Né? O Padre Cícero não era só um padre santo bondoso, ele era um grande coronel naquela região, com um poder político e econômico gigantesco. Né? Então, por isso que a gente chama o padre Cícero de um padre coronel. Né? E ele só garantiu o seu poderio naquela região em aliança com os cangaceiros. Certo? Bom, então, essa aula de agora, né, foi para continuar fazendo uma contextualização sobre esse período da Primeira República, né? Para a gente, eu quero mesmo que vocês organizem na cabeça de vocês um panorama, né, deste período da história do Brasil que ajude a compreender algumas questões da atualidade, certo? Mas nas próximas aulas a gente vai continuar a discutir algumas questões mais pontuais em relação a essa Primeira República até chegar na Era Vargas, tá? Alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Eu não vi o chat, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Não, ninguém falou nada. Mais nada, minha gente. Bom, se ninguém tem mais nada a declarar, eu interrompo aqui a gravação.